Olá. Hoje a gente vai mergulhar num mundo bem discreto, né? Mas, assim, de altíssimo risco. O da proteção de figuras importantes. Pensa aí. CEOs, celebridades, políticos. Vamos usar uns trechos de um guia sobre o assunto para fazer uma análise mais a fundo, para entender o que é de verdade essa tal de proteção executiva. É bem mais que a imagem do guarda-costas fortão do cinema, viu? Certo. Então, vamos desvendar isso. Proteção executiva, ou EP, não é só sobre ter um guarda-costas ali forte. É um serviço assim super especializado e o ponto-chave mesmo é proativo. A ideia é diminuir, sabe? Ou até evitar vários tipos de ameaça. Pode ser assédio, sequestro, até a agressão física mesmo. Tudo isso antes que a coisa aconteça, antes que vire um problema real. Exatamente. E essa necessidade de profissionalizar ficou muito clara com eventos históricos, né? Como assassinatos de figuras públicas lá nos anos 60. Isso mostrou falhas bem graves na segurança da época. E, além disso, a globalização, a tecnologia, tudo isso criou novas ameaças, o que forçou o setor a evoluir muito, constantemente. Não é mais só força bruta, se é que algum dia foi só isso, né? Essa evolução que você mencionou, isso me deixa curioso. Se não é só força física, o que diferencia um profissional de EP hoje em dia? Aqui a coisa fica realmente interessante. Olha, são várias habilidades. E muitas delas são bem mais sutis do que a gente imagina, sabe? Inteligência emocional e jogo de cintura são, assim, essenciais. É preciso construir confiança com o cliente, se comunicar bem, com equipe, com autoridades, até com o público às vezes. É surpreendente como a inteligência emocional vira quase uma ferramenta tática. Entender a motivação de uma possível ameaça ou conseguir acalmar uma situação tensa diplomaticamente, isso pode ser bem mais eficaz que qualquer manobra física. E, claro, resolver conflitos, ter sensibilidade cultural, especialmente em operações fora do país, isso é vital. E entendi. Construir essa confiança e ter esse tato todo parece crucial, né? E imagino que isso exige uma percepção constante do que está rolando ao redor, certo? Tipo, o tempo todo ligado. Com certeza, a consciência situacional é um estado permanente. É a capacidade de observar, sabe? Avaliar o ambiente e antecipar ameaças sem parar. Isso envolve desde ler a linguagem corporal das pessoas até identificar qualquer coisinha fora do padrão. É estar sempre um passo à frente, mentalmente falando. Ouvindo você falar sobre essas habilidades mais softs, né? Como elas se conectam com as capacidades táticas que a gente ainda imagina nessa profissão. É aquela coisa mais física. Elas se complementam totalmente. As habilidades técnicas continuam sendo a base, claro. Ser bom com tecnologia de segurança, tipo vigilância, comunicação segura, até o básico de cibersegurança, isso é fundamental hoje. Técnicas de defesa pessoal, óbvio, incluindo combate corpo a corpo e, muito importante, o entendimento do uso proporcional da força, o que a gente chama de contínuo de força. Contínuo de força. Explica um pouco mais disso. Basicamente, é um protocolo para escalar o nível de resposta, sabe? Começa com a simples presença física, aí vai subindo. Comando verbal, controle físico leve, técnicas mais fortes, até, em último caso, força letal. Mas a ideia é usar só o estritamente necessário para controlar a situação. E não dá para esquecer da direção defensiva avançada. Manobras como os J-turns, aquela inversão rápida de sentido em lugares apertados, podem ser a diferença entre escapar ou não de uma emboscada, por exemplo. E por fim, talvez o mais difícil, a resiliência psicológica. Lidar com esse estresse contínuo, tomar decisões rápidas sob pressão, isso exige um preparo mental enorme. Nossa, manter esse nível de alerta o tempo todo deve ser incrivelmente desgastante. E como é que tudo isso funciona na prática, no dia a dia? Como se prepara uma operação dessa? O planejamento minucioso é a chave de tudo. A gente usa muito o conceito de pesquisa avançada, ou Advanced Survey, como chamam lá fora. Antes do cliente sequer pisar em qualquer lugar, seja na própria casa, no escritório, no restaurante, local de evento, a equipe vai lá antes e faz uma varredura completa.
Isso inclui analisar rotas, as principais e as alternativas, saídas de emergência, verificar a segurança do local, até a ficha de alguns funcionários locais, se for o caso. E, claro, criar planos B, C, para tudo que possa dar errado. Entendi. É um trabalho prévio gigantesco. E durante os deslocamentos, como funciona essa proteção mais visível, digamos? Aí entram as formações táticas. Tem a formação em diamante, em V. São usadas para proteger o cliente enquanto ele caminha, sabe? A formação se adapta ao ambiente e ao nível de risco que a gente percebe. E o equipamento? Nossa, vai muito além da arma. Itens essenciais hoje são os kits individuais de primeiros socorros, os IFAKs. IFAKs. Isso, Individual First Aid Kits. Eles têm material essencial como torniquetes, bandagens, para estancar hemorragias graves imediatamente, por exemplo. Tecnologia de comunicação segura, claro, é vital, e às vezes tem umas coisas inesperadas que ajudam muito. Tipo uma simples cunha de porta tática para bloquear uma porta rapidinho, ou uma corda resistente, tipo 550 cord, pode ser útil numa emergência. Imagino. E carregar tudo isso discretamente já deve ser uma habilidade por si só. Com certeza. Falando em desafios, quais são aqueles menos óbvios? Aqueles que não costumam aparecer nos filmes de ação, sabe? Um dos maiores é a rapidez com que as ameaças mudam. Elas evoluem sem parar. Hoje, por exemplo, as ameaças digitais, tipo doxing, que é quando expõem dados privados da pessoa online, ou a engenharia social, que é manipular pessoas para conseguir acesso ou informação. Isso é tão perigoso quanto um ataque físico hoje em dia. E tem também os riscos internos, né? Que vêm de pessoas próximas ao protegido. Isso é bem complicado. Isso levanta umas questões éticas bem complexas, imagino eu. Como é que se equilibra essa busca pela segurança total com a privacidade da pessoa que está sendo protegida? Esse é um dilema constante. É central na profissão, especialmente com o uso de tecnologia de vigilância, né? Onde que a gente traça a linha? Manter a confidencialidade do cliente versus o dever de proteger, às vezes até contra decisões do próprio cliente. Isso gera situações bem delicadas. E tudo isso dentro de um emaranhado de leis sobre uso da força, privacidade e vigilância, que mudam drasticamente de um país para outro. Navegar nisso exige conhecimento jurídico e um código de ética profissional muito forte. Sem falar no impacto que o estresse crônico, essa hipervigilância constante, tem na saúde mental dos próprios agentes. É pesado. Uau! Considerando tudo isso que a gente conversou, fica muito claro que a proteção executiva moderna é muito mais sofisticada do que parece à primeira vista. É uma combinação complexa de, sei lá, estratégia quase militar, com psicologia aplicada, tecnologia de ponta e uma execução tática impecável. Exatamente. E olhando para o futuro, sabe, a grande questão que vai definir a próxima evolução do setor é essa. Com a inteligência artificial, drones, biometria, tudo isso cada vez mais presente na segurança. Como que a gente vai encontrar o equilíbrio ideal? A tecnologia pode processar dados numa velocidade sobre-humana, isso é fato. Mas o julgamento, o instinto, a capacidade de ler a intenção humana, isso ainda é o diferencial crucial. É o que pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma proteção. Esse balanço entre máquina e humano vai ser o grande campo de batalha da inovação em EP nos próximos anos.